Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje falando sobre um tema muito importante que é maternidade real, desafios emocionais, culpa, sobrecarga e o mito da mãe perfeita. E para falar sobre ele, eu estou recebendo aqui a psicóloga Camila. Tudo bom, Tudo Camila? bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber. Camila, conta pra gente, o que significa maternidade real na prática? Olha, em mundo de Instagram, a maternidade real virou uma coisa muito difusa, né. Hum, Então existem o que nós tratamos enquanto maternidade, a gente precisa entender que existe uma singularidade da mulher que está ali por trás. uhum. Então quando a gente fala de maternidade real, a gente está falando das vivências dessa mulher, né, por quem ela era, a história que ela carregava antes de gestar e quem ela se tornou depois de mãe, né, nessa nova função, nesse novo papel social. Então, quando a gente fala de maternidade real, a gente tem que olhar para a singularidade dessa mulher. Uhum. No entanto, no mundo das redes sociais, a maternidade real passou a ser uma coisa como uma caixinha única, né? Aquela mãe que aproxima-se da perfeição, né? Que faz de tudo pelos filhos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala sobre esse assunto. Eu falo muito, a gente vê nos Instagrams da vida, né, principalmente fora do Brasil, tem aquelas mães que fazem tudo, até colhe o leite da não é nem da vaca, é da cabra para fazer o queijo, não sei o que, você fala: "Meu Deus, isso é irreal, né, a gente não tem tempo para Totalmente. fazer isso". Sim. Por que existe tanta diferença entre a maternidade idealizada e a vivida no dia a dia? Olha, eu partiria do pressuposto que muitas mulheres, quando elas se veem nesse mundo materno, e aí você como mãe pode dizer também um pouco sobre isso, que muitas vezes quando você passa por esse processo, né, do positivo, da gestação, busca-se muito uma referência em outras mães. Né, Uhum. primeiramente você vai nas suas referências maternas, na sua história de vida, e aí como a gente voltou a falar, né, do Instagram, nas redes sociais, você vê ali, né, quais são as maternidades vividas. Quando a gente fala, né, dessa diferença da maternidade idealizada e da real, a gente precisa levar em consideração a subjetividade de cada uma. Eu acho que principalmente, assim, o que é mais difícil para as mulheres hoje em dia é se apropriarem da própria história, da Hum. própria vivência, que de fato, aí a gente vai estar entrando numa maternidade real, né, não dessa idealizada, porque a idealizada é que se parte do pressuposto de que existe um modelo, uma Uhum. forma certa de ser mãe, e nós sabemos que não Não existe. existe. E de onde vem aquele mito que a mãe tem que dar conta de tudo? Nossa, aí a gente vai mergulhar numa história aí de muitas e muitas décadas, né, mas o feminino, né, a mulher por si só, assim, falando desse papel feminino, por décadas foi passando, né, esse papel de cuidadora, foi passando para esse lugar de mercado de trabalho, e ela foi tomando conta de vários outros cenários, e hoje num lugar em que a mulher se encontra, dentro do mercado de trabalho, mas também sendo mãe, mas também dona de casa, né, gerindo ali um lar, um relacionamento, parte, né, desse lugar de que a mulher precisa dar conta de tudo, Uhum. né, então ela foi ocupando mais espaços, mas nisso não foi se permitindo a leveza dentro desses espaços. Uhum. Então aí a gente precisa cuidar, porque é um cenário que pode sim desencadear um adoecimento mental. E se você acha que também é a mulher, por exemplo, a mãe de primeira viagem que quer fazer tudo só ela, Sim, né, sim. aquele medo que a gente tem, eu falo por mim também, nos primeiros meses que só eu sei cuidar, só eu sei fazer, e aí às vezes não deixa nem a família participar, pode vir Uhum. disso também? Sim, sim. Quando a gente fala da construção do maternar, a gente parte de uma insegurança também. E Uhum. nessa insegurança a gente tem o controle como um lugar de apoio, como se tudo que eu controlasse estivesse sob minha responsabilidade, então eu consigo manejar de uma forma melhor. E isso é uma ilusão, na Uhum. verdade, né, e aí novamente, é um lugar que vai desencadear um adoecimento mental. Se essa mulher ali, tanto ao longo da gestação, né, quer fazer tudo sozinha, o enxoval, preparar o quartinho, tudo do jeitinho dela, e aí a gente entende a importância disso, a gente entende a singularidade dessa experiência, mas a gente precisa ver além, né, principalmente quando esse bebê nasce, porque Uhum. daí nós estamos falando de um puerpério. E o puerpério imediato, que é esse nos 3 primeiros meses de vida do bebê, a gente está falando de uma mulher no ápice da sua vulnerabilidade, tanto física, quanto mental, emocional, Uhum. relacional.
Então a gente precisa olhar para essa mulher com cuidado e ela precisa se permitir esse cuidado. Essa tentativa de controlar tudo, de dar conta de tudo sozinha, vem desse lugar de se afirmar enquanto mãe. Uhum. E isso é muito presente na primeira experiência, né? Quando o primogênito nasce. Mas que bom que a gente tem esses espaços de conversa para debater sobre esse assunto e mostrar que não Isso. precisa ser assim. Não precisa ser uma experiência pesada, né? Camille, me fala, ser mãe é sinônimo de amor incondicional mesmo? Ou esse amor vai surgindo quanto tempo? Ou você pega e fala assim, não, é um amor incondicional? Ou então a mãe tá lá com aquela culpa porque ela não sente esse amor logo de início? Como que é? Uma das grandes ilusões é de que o amor é instintivo. Uhum. Né, e nós temos uma frase, né, socialmente dita aí, de que quando nasce um filho você vai sentir o maior amor do mundo. E quando as mulheres se encontram no cenário de parto, eu enquanto psicóloga obstétrica que acompanho partos, né, tanto vaginais quanto cesárea, a gente presencia essas cenas. Não existe esse amor instintivo que assim que o bebê nasce você bate os olhos nele e fala, meu Deus, é o maior amor da vida. O amor, ele é construído. O amor, ele é uma relação. Então precisa haver essa vinculação afetiva, precisa haver nessa disposição tanto da mãe, quanto do pai, quanto do bebê, que a gente chama de tríade, né? Para que haja essa relação sendo construída e aí sim vai surgir o amor, assim como uma relação conjugal, Uhum. né? E a culpa, hein? A culpa, ela parece ser aquela companheira da mãe, né? Todos os dias. Por que tanta culpa? Me fala, a gente tem culpa se o neném dorme tarde, a gente tem culpa se o neném acorda cedo demais, ou se o neném não acorda durante a noite, ou se ele acorda demais. Aí vai crescendo, você fica com culpa, ai, eu não era tão presente, e aí, meu Deus, agora tá dando trabalho na adolescência porque faltou a mãe. É uma culpa constante. É uma Por culpa quê? constante. Olha, volta muito no que a gente estava falando, Débora, né? Dessa necessidade de se ter um modelo, dessa necessidade de atender essas expectativas e junto disso, essa insuficiência que a gente carrega em nós mesmas, né? Porque nós sabemos da nossa capacidade, nós sabemos de tudo aquilo que a gente quer entregar, mas nós temos nossa limitação enquanto seres humanos, né? Uhum. A mãe precisa tomar um café da manhã, a mãe precisa tomar um banho, né? Ela precisa ir ao banheiro e ao mesmo tempo o bebê tá ali chorando, né? E Uhum. aí vem a culpa de, nossa, eu queria só fazer um xixi ali, né? E esse neném chorando, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e ela querendo ser aquela mãe polvo, né? Que Dá conta tá de com os tudo. braços em todos os lugares ao mesmo tempo, que, novamente, né, dá conta de tudo. E nós sabemos que é um cenário angustiante, né? Por isso que a gente precisa falar e falar e falar disso, por validar essa experiência das mulheres, para mostrar que elas não estão sozinhas, para mostrar que mesmo sendo difícil essa vivência, né, essa realização de que não se é possível dar conta de tudo, existe um caminho para se tornar essa vivência mais leve, um maternar mais leve, né? Esse caminho seria a rede de apoio? O que que seria? Enquanto psicóloga, eu preciso mergulhar na terapia, né? Uhum. Não existe outro lugar senão o autoconhecimento. Para a mulher parir, ela precisa saber muito mais sobre si do que sobre o parto. Para a mulher criar um filho, ela precisa saber muito mais sobre o que ela acredita do que o que ela deseja de fato passar, né, a respeito daquilo tudo que ela consome ao seu redor. Então, nós precisamos olhar para dentro para entender como esse maternar pode ser mais leve. Não adianta eu tentar colocar uma fórmula mágica que funcionou em outra família na minha realidade, né? Uhum. Eu preciso olhar para dentro e saber o que que aquilo ali faz, no que aquilo ali faz sentido. E aí entra a rede de apoio, e aí entra a parentalidade, né, do casal, não somente da mãe. E aí entra todo o histórico de vida dela a ser avaliado. Você está falando do autoconhecimento, né? Às vezes algumas feridas não tratadas podem ressurgir na maternidade, é isso? Totalmente. Na gestação, a gente tem um mecanismo que se chama transparência psíquica. Nessa transparência psíquica é como se, pensa comigo, todos aqueles traumas, aquelas situações ruins, angustiantes que você foi vivendo ao longo da sua vida, você foi criando uma barreira, uma certa resistência. Ao longo da gestação, essa resistência ela se afrouxa. E aí tudo aquilo que te atravessa com maior intensidade.
e vai te tocar justamente naquele lugarzinho que doeu. É aí que muitas mulheres relembram de vivências da infância, é aí onde elas mergulham, né, na referência materna. E também existe o período de regressão, né? Então ela vai precisar de colo, ela vai precisar de acolhimento, Olha só. tal qual um bebê, né? A mãe está sendo gestada também, não é só a criança. E por isso que a gente fala que o período do puerpério, Puerpério, ele é tão delicado e tão difícil, né? Porque além disso tudo, ainda tem as oscilações hormonais que a mulher está sofrendo lá na hora, né? Exato. Ao longo da gestação, além de todas essas mudanças no psiquismo mesmo da mulher, ela ainda está lidando ali com o bebê ideal, né? Quem é essa criança que eu desejo? E aí, depois do parto, vem essa criança real, esse bebê real, né? Que aí ela vê essa pessoa nova, ela conhece, e aí pode ter alguns impactos daquilo que eu desejava e que veio diferente. E aí eu não tô falando só de uma forma física, mas também comportamental, né? Ah, eu imaginava que seria um bebê calminho e de repente tá chorando muito e já me desorganiza. Então, junto de todas essas mudanças com a baixa hormonal do puerpério e toda essa organização física, né? Porque a mulher ela passa ali 9 meses gestando um bebê, a barriga crescendo gradativamente, e existe uma fantasia de que no parto tudo vai sumir. Aquela barriga vai sumir, eu vou voltar a ser eu vou estar mais disposta, eu vou conseguir dormir de bruço, né? Vou conseguir ter uma liberdade, e isso não acontece. Da mesma forma que se passou 9 meses ali crescendo uma barriga, gestando esse bebê, vai ter um período de retorno a um outro lugar, que na verdade não é exatamente igual àquele que se foi vivido. E é comum as mulheres perderem a identidade depois da maternidade? Eu diria que é um encontro com uma nova identidade. É uma nova identidade. Porque assim, não é que se perde tudo o que se era. Como eu falei no início, algo daquela história fica. E aí a gente precisa entender o que é que está ficando, né? O que é que está presente, o que é que está pesando, né? Nessa construção do maternar. A maternidade, ela te coloca de frente a novos desafios. Ela te coloca de frente a uma outra exigência, tanto social quanto pessoal. É uma entrega que antes você não tinha, né? Uma demanda que antes você não tinha que atender e que agora vai te exigir. Então vai te exigir novas habilidades, vai te exigir uma paciência diferente, vai te exigir uma entrega diferente. E aí sim você se encontra em uma nova identidade, porque vai se construindo uma nova persona, né? Mas não é uma situação a se pensar com terror, porque muitas mulheres têm medo. Medo do que virá a ser. Medo de perder o ciclo de amizade, medo de perder as companhias, a rotina, né? E não precisa ter medo, é só adequar, né, a nova realidade que a pessoa está vivendo. Mas, Camila, me fala, existe diferença entre o cansaço comum da maternidade e quando esse cansaço pode já estar levando a um possível quadro de depressão? Existe na cultura aí, né, o termo depressão pós-parto. E a gente precisa entender que a depressão, ela não vem pós-parto. Existe uma nova nomenclatura que é a depressão perinatal. A depressão, ela pode vir com sintomas mais aflorados depois do parto por conta de todas essas mudanças que eu já nomeei, principalmente depois dessa queda hormonal no puerpério. Mas existem alguns fatores que já vinham sendo trabalhados desde a gestação e muito provavelmente antes dessa gestação. Então existe um conteúdo ali, seja ele familiar, seja ele histórico, social, relacional, existem fatores que desencadearam esse lugar para essa mulher. E aí a gente precisa, né, voltando para a sua pergunta, entender que depressão não necessariamente é um cansaço. Né? Ela tem sim algumas características que remetem a esse lugar, né? Essa necessidade de isolamento, essa dificuldade de socializar, essa fadiga, essa vontade de ficar quietinha, né? Mas a gente precisa olhar com cuidado para o que é o cansaço real mesmo dessa maternidade físico
e o que emocionalmente está impactando essa mulher. E aí eu volto somente na terapia, né, Uhum. para fazer essa descrição aí do que é cada coisa. E aí para a mulher ter ciência do quanto é diferente de uma coisa da outra, ela precisa mergulhar em si e voltar para esse autoconhecimento. Então a depressão ela não surge no pós-parto, ela já vem durante a gestação mesmo, né, e a mulher Isso. ainda não prestou muita atenção no que estava acontecendo com ela. E me fala, por que que é tão difícil as mães se priorizarem e não se sentirem egoístas? Essa é uma pergunta muito boa e muito difícil de ser respondida nessa sociedade, nesse momento histórico que a gente vive, porque existe uma cobrança social muito grande em cima das mulheres. E Uhum. qualquer coisa que ela faça vai ser vista com maus olhos. Então, se a mulher vai para academia, meu Deus, com quem está essa criança? Uhum. Né? Se ela não deixa essa criança com outra pessoa, meu Deus, por que que essa mulher, né, tá com essa criança o tempo todo para ela? Aham. Por que que ela não abre um pouquinho espaço para essa criança? Se cuida é ruim, se não se cuida é ruim também. Então a gente sempre vai andar nessa corda bamba. É por isso que é tão importante ela estar conectada com quem ela é e com a verdade dela, para que esse Uhum. impacto social, para que essas falas, para que esse outro olhar não mude o que ela acredita ser, né, e como ela consegue agir aí perante a sociedade. E o que que você diria para a mãe que ela tá ali tentando sair do casulo, tentando, somente: "Ah, vou colocar na escola, para mim ter um tempo para mim, eu quero voltar a trabalhar, vou deixar com a minha mãe, vou deixar com uma rede de apoio que não é minha família". O que que você diria? E ela tá se sentindo extremamente culpada, mas ela tem essa necessidade de voltar a trabalhar e ter a vida dela. É muito difícil, reconheço isso, vivi isso, né, enquanto mãe, meu filho tem 4 anos, e o que eu diria para ela é que entenda, vai ser difícil. É o primeiro passo, é esse reconhecimento. Porque Uhum. muitas mulheres, elas se colocam no lugar de culpa por acharem difícil esse processo e culpa também por acharem fácil, porque Uhum. muitas mulheres acham fácil esse Fácil, é. processo de: "Meu Deus, eu tô respirando, né, um ar de adultos, conversando com adultos". Então, assim, existe uma dificuldade, vai existir certa culpa, dependendo de cada caso. Então, o que a gente precisa saber é que quando a mulher passa por essa gestação, por esse puerpério, uma entrega assim total a essa criança, uma vinculação e dali vai surgir o amor, né, que a gente estava falando, ela vai estar totalmente investida nessa criança. No primeiro momento em que ela tenta, né, se desfazer desse vínculo de alguma forma, falando de uma presença física, vai doer, vai ser difícil, porque é como se aquela criança não existisse sem mim. Porque eu investi tanto nela, eu sei reconhecer cada chorinho, eu sei entender cada demanda dela, qualquer outra pessoa não vai chegar aos meus Uhum. pés dentro desse Pode cuidado. ser um novo parto? Seria um Com novo parto? certeza é um novo parto, com certeza é um novo parto. Então ela precisa entender, vai ser difícil, mas é possível. E é Uhum. aos poucos, é gradativamente que você vai sentir essa liberdade e esse conforto de estar ausente, do seu filho. Uhum. Né, mas para isso precisa passar pelas primeiras experiências, né, então se proponha dentro do que é confortável para você, perdão, dentro do que é confortável para você, se proponha aos poucos ir dando espaço para essa criança e para você também, porque para a criança também é muito bom esse momento. Esse momento. E para o adolescente, hein, quando a gente começa a deixar o adolescente a criar as asas, é o mesmo jeito, a mesma coisa ou não? Aí a gente está falando de toda uma construção já de infância e Uhum. de uma criança dentro de um meio social. Uhum. Né. Na adolescência, a criança passa por algumas fases ali, né, no fundamental e aí entrando ali no ensino médio, em que ela se identifica muito com os amiguinhos. E aí muitos pais sentem essa saudade de É. ser a referência, de buscar respostas neles, né. O meio social para a criança nesse momento é muito importante. E aí os pais podem sentir dificuldade disso, porque antes estava tudo, em gigantescas aspas, "controlado", Uhum. né, esse filho estava aqui sob as minhas asas, eu estava cuidando muito bem dele, e agora está no mundo. Então ali vai ser uma outra forma de se adaptar a essa realidade.
Camila, vamos falar sobre os pais. Como que a gente inclui os pais nessa criação dos filhos sem sentir culpa? Os pais precisam estar inclusos desde a gestação. Da mesma forma que a mulher está investindo, né, toda a sua energia nessa gestação, os pais precisam estar ali presentes. Da mesma forma que a gente fala que a vinculação afetiva da mulher é construída, dos pais também. E aí o que acontece muitas vezes é que a mulher, por dominar esse cenário, por ser o corpo dela, por ser uma vivência que vai transformar ela completamente, ela naturalmente vai colocando esse pai de escanteio. Pode deixar que eu vou na consulta sozinha, eu que vou decidir, né, sobre tudo desse quartinho, eu que vou escolher o nome do bebê, eu que vou escolher a escola, eu que vou fazer isso, eu que entendo ele, você não entende muito bem, eu que estou o dia todo. E aí esse pai vai ficando de escanteio. E concorda comigo que vai sendo um lugar confortável de se estar? Então essa Plenamente. construção, essa vinculação, ela é feita desde a gestação, desde o parto, pré-parto, desde a concepção. Porque também fica muito desigual as tarefas, né? Porque o pai, por mais que hoje existe licença paternidade, mas não é o mesmo tanto da mulher, né? Não. Então a mulher fica lá, para de trabalhar, fica por conta e o pai continua a vida dele. E isso pode afetar também emocionalmente a mãe, né? Porque vai ter uma hora que a mãe vai falar: meu Deus, eu tô aqui que eu não consigo nem escovar os dentes. E ele tá vivendo a vida dele normal, né? Isso traz algum impacto também na vida emocional? Não somente emocional e conjugal também, né? Esse tempo atrás eu fiz uma palestra exatamente sobre isso, da mudança, né, da conjugalidade para a parentalidade. Então o casal ele passa de uma vida conjugal a dois, né, ali naquele relacionamento que foi conquistado, né, que teve todo aquele vínculo amoroso, para uma parentalidade, aonde eles vão estar de frente com expectativas. Então eu espero que você seja tal pai, eu espero que você seja tal mãe, e atrás dessas expectativas tem a mãe real e o pai real. Né? Então é um novo encontro. Eu até brinco com as minhas pacientes, eu falo: olha, depois que nascer a gente tem que marcar um primeiro encontro aí desse casal. Porque ali vocês vão se reapresentar, né? E mostrar quais são as novas expectativas, o que vocês se descobriram, né? Enquanto uma pessoa nova aí nesse passo a passo. Então tem sim um impacto emocional, tanto para a mãe quanto para o pai, tá? A gente fala muito de adoecimento materno, mas existe o adoecimento paterno. Você acha que o pai se sente um pouco de escanteio no relacionamento também ou não? Assim, falando de uma forma muito generalista, né? Mas pensando na nossa sociedade, no nosso recorte histórico, sim, de um tempo para cá eu vejo muita mudança social, eu vejo muitos pais presentes no pré-natal, presentes no parto, né? Presentes em todas as escolhas ali em conjunto dessa família. Mas é uma mudança que precisa ser também debatida, discutida, para os pais se colocarem presentes nesse cenário, né? Para partir deles esse posicionamento. E me fala, o que uma mãe precisa ouvir quando ela está se sentindo muito cobrada e está sentindo que não está dando conta? O que a rede de apoio pode fazer por ela e falar mesmo para ela, o que ela precisa ouvir? Eu vou além. Eu acho que mais do que ouvir, a mulher precisa ser ouvida. Porque muitas vezes as famílias, né, a rede de apoio no geral, ela tenta vir com respostas para aliviar essa vivência da mulher. Mas enquanto ela não entrar em contato com aquilo que de fato está pesando, ela não vai encontrar esse alívio. Então, muitas vezes, o que a mulher precisa é falar sem ser julgada. É falar sem ter uma resposta pronta do outro lado. É simplesmente compartilhar a sua vivência e tirar aquilo do sistema dela. Ufa, falei agora, né? Porque às vezes, por exemplo, vamos tomar como exemplo a amamentação. Às vezes, é um desejo desde a gestação dessa mulher amamentar uma criança, o seu filho. E aí aquela dificuldade no começo, e tem um ajuste da pega, e um peito que machuca. É romantizado demais, porque não é nada, não é lindo do jeito que o povo fala. Até a gente conseguir, é um processo, não é? E aí tudo que aquela mulher quer falar tá difícil, né?
antes mesmo de desistir dessa amamentação, ela quer falar, gente, tá doendo meu peito, eu não tô dando conta. E aí a gente vê vários vídeos, né, de mulheres mordendo pano para tentar dar uma mamar. Mas essa é a realidade, né? Porque não é fácil, não. Sim, Sim. pode existir para algumas mulheres que realmente acontece, mas que dão conta logo de cara, que tem muito leite logo de cara, mas assim, acho que é 1% ou 2% da população, né? E mais do que isso, existem as consultoras de amamentação, existe uma forma de aprender a fazer de uma forma que não machuque, né? E que avalie essa mama, que avalie essa pega, que avalie essa linguinha do bebê. Mas muitas pessoas acham que é intuitivo, que é natural. E aí a gente volta lá para aquele início da conversa, né? De que a gente precisa entender que é necessário um preparo para tudo que é vivido aí nessa maternidade. Então, mais do que falar algo para essa mulher, ouça. Ouça com acolhimento, com validação, sem julgamento, entendendo que o que ela está falando é da vivência dela. Muitas vezes a mulher vai falar de uma dificuldade dela e a família coloca num lugar de, mas você não ama seu filho? Mas não era isso que você queria? E o que eu queria dentro do que eu estou vivendo, existe uma lacuna Muito tão grande. Tantas coisas, tantas mudanças que precisam ser acolhidas. Camila, nosso tempo é muito curto, mas eu queria encerrar com uma mensagem que você deixaria para todas as mães que estão tentando ser perfeitas, mas só querem ser humanas. Entendo, olha, abracem a humanidade de vocês, porque é aí que talvez more uma perfeição. Né? Não é em um modelo pronto, não é em algo que outras pessoas falaram que funcionavam para elas e que vai funcionar para você. Quando você abraça a sua singularidade é quando você se aproxima de um maternar leve. Então se permita viver esse momento com cuidado, com acolhimento e também validando tudo que você sentir aí ao longo desse caminho. Camila, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom, viu? E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.